Olá, turma. Quem fala é a professora Erlânia e hoje nossa disciplina é de História, com o tema A Mineração no Brasil. Esse conteúdo encontra-se no módulo 2, da página 246 do livro de vocês. Então, vamos lá. O descobrimento de ouro e pedras preciosas no Brasil e o trabalho nas minas estimularam o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país. A extração desses minérios, ou seja, a retirada, era feita em grande parte por pessoas escravizadas de origem africana, que trabalhavam por muitas horas e em péssimas condições de trabalho. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a mineração no Brasil. A expansão do território, ou seja, o crescimento desse território. O processo de colonização no Brasil teve início nas regiões litorâneas. Ao longo dos anos, porém, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior pelos colonos, ou seja, pelos portugueses, como o desenvolvimento de pecuária e a busca pelas drogas do sertão. O que seriam essas drogas do sertão? Eram produtos silvestres de grande valor comercial, custavam muito caro, como o cacau e a castanha do Pará. Mas a atividade que promoveu o maior deslocamento de colonos para o interior do território foi a mineração. No final do século XVII, os bandeirantes passaram a organizar expedições à procura de minerais preciosos e descobriram jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais. Essas descobertas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas que desejavam enriquecer com a exploração do ouro. E quem seriam esses bandeirantes? Eram homens que capturavam escravos fugitivos entre os séculos XVI e XVII. A corrida do ouro. A intensa migração para a região de Minas Gerais ficou conhecida como Corrida do Ouro. No início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais. E o que seriam esses arraiais? Eles eram pequenos povoados temporários de trabalhadores, onde os trabalhadores se alojavam. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias e com outros problemas, como a falta de alimento. Nas regiões de mineração, havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavouras. Dessa maneira, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares, o que tornava seus produtos mais caros. Resumindo, a chamada Corrida do Ouro no Brasil teve início com a chegada dos portugueses no Brasil e atingiu seu auge entre os fins do século XVII e a primeira metade do século XVIII. O abastecimento das minas. Os moradores da região das minas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas e alimentos. Essas mercadorias, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia, transportadas no lombo de mulas, por comerciantes conhecidos como tropeiros. Então, tropeiros eram comerciantes que traziam esses produtos para fornecer às regiões das minas. Os tropeiros abriram caminhos que permitiram o maior contato entre as regiões da colônia. Ao longo desses caminhos, formaram-se núcleos populacionais, que posteriormente tornaram-se cidades. Agora vamos falar um pouco sobre a formação de núcleos urbanos, essas cidades. Ao longo do século XVIII, alguns dos arraiais formados na região das minas cresceram, dando origem a vilas e cidades. A sociedade formada nesses locais era mais variada que aquela formada em torno dos engenhos de açúcar. Nelas
havia diferentes profissões e grupos sociais. Entretanto, assim como nos engenhos, essas sociedades eram marcadas por grandes desigualdades sociais. Tinham pessoas com muito e outras com pouco dinheiro. A maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes escravizados, que realizavam diversos tipos de trabalho, como a extração de minérios e serviços domésticos, apesar de terem sido libertados, mas ainda, de certa forma, trabalhavam como escravos. Havia um grupo de pessoas livres, formado por funcionários públicos, comerciantes e outros trabalhadores, como alfaiates, sapateiros e pedreiros. Os donos das minas e os funcionários do governo com cargos mais elevados eram as pessoas que tinham mais poder nessa época. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Realize as atividades que serão propostas na plataforma digital do colégio e também na agenda online. Até nossa próxima aula, se Deus quiser.